Olá, boa tarde. A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez nos nossos 40 minutos de fundamentos da batalha espiritual. Então, vamos nos envolver nesse ambiente de fé espiritual. Eu creio que o Senhor, nesses dias, está levantando um exército para a batalha espiritual. Meu querido Ricardo Guimarães acaba de entrar. Seja bem-vindo. Eu estou aqui com o meu canal do Instagram aberto e também vou subir esse vídeo no meu canal do YouTube, bp.leonardo Menezes. Estamos aqui obedecendo uma voz profética do Espírito de Deus e cremos que o Senhor ainda fala. Então, eu estou aqui na direção do Espírito do Senhor, compartilhando com você a sabedoria que o Senhor nos deu, o entendimento que o Senhor nos deu sobre batalha espiritual. E hoje, o tema é conhecendo a hierarquia do inimigo, né? Mas antes de darmos continuidade, vamos orar, porque é extremamente importante nos fazer essa oração. O apóstolo Paulo diz em sua carta à igreja em Éfeso, capítulo 6, versículo 10, revestivos do Senhor e da força do seu poder, para resistir no dia mau. Então, nós vamos nos revestir do Espírito do Senhor, que é a força do poder de Deus agindo em nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, libera o teu Espírito Santo sobre nós. Nos mune, nos capacita de força, de fé, de ousadia. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço a tua bênção, a tua graça, a tua proteção. Guarda, Senhor, a minha vida, a minha saúde, minha esposa, meu filho. Guarda os nossos bens. Guarda a vida de cada pessoa que me assiste, da pessoa que está se dispondo a mergulhar nesse ministério de reconciliação, desse ministério de intercessão, desse ministério de libertação. Protege a cada um com o sangue do Cordeiro e pela força do teu Espírito Santo. Que os teus santos anjos guardem as nossas entradas eternas, nos livrando de todo acesso do mal. Que a bênção do Senhor venha repousar sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Sejam bem-vindos vocês aqui no Instagram, sejam bem-vindos vocês pelo canal do YouTube. Você que está no Instagram, não conhece o meu canal do YouTube, entre lá, é bp.leonardo Menezes. Curta, comente, siga, compartilhe e nos ajude a nos tornar relevantes nessa plataforma. Amém? Thales Henrique, meu querido, Ana Noronha, sejam todos bem-vindos. O Reinaldo Mendes está aqui também. Esther Rufino, que bom. O pessoal está firme aqui nessa maratona, né? É o que dizem hoje em dia. Estamos na maratona de batalha espiritual. Glória a Deus, glória a Deus. Então, vamos começar. Quero ler com você, e aqui eu vou projetar no canal do YouTube a Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler dos versículos 3 em diante. De repente, apareceu um sinal no céu. Um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda
arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho, assim que nascesse. Todavia nasceu um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. Versículo 6. A mulher fugiu para o deserto. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem pelo período de 10.260 dias. Versículo 7. Houve, então, uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, esses não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então houve uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do nosso Cristo, do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o seu Deus. Versículo 11. Eles, porém, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciam, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai os céus, e vós, os que neles habitais, entretanto, ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vocês, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Vejamos, então, nós já lemos esse texto lá no início dos nossos vídeos. Nós podemos ver que antes da vida humana na Terra, antes que houvesse formação de vida humana na Terra, houve uma batalha pesada, uma batalha forte entre anjos no céu. E a intenção é como está predito em Ezequiel, em Isaías, era que o líder dessa rebelião se assentasse no trono mais nobre que existe, na glória eterna. Há quem diga que Satanás pôde ver o trono vazio e ele desejou se assentar naquele trono. E ele começou a manipular, ele começou a articular, ele começou a criar narrativas essas que encantaram, enganaram, ludibriaram uma terça parte dos anjos do céu. E com ele caíram, pois foram derrotados pelo arcanjo Miguel e os exércitos que com ele guerrearam. Foram lançados onde? Na terra. E o anjo que grita com alta voz grave, ele diz: vamos fazer festa no céu, porque a justiça do reino do nosso Cristo se manifestou. Mas se manifestou onde? No céu. Jesus colocou ordem no céu. O Senhor colocou ordem na rebelião na eternidade. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que foi lançada na terra. Problema sério. Um problema seríssimo.
Ele foi destituído da honra de ser o querubim guardião da presença de Deus e furiosamente caiu sobre a terra, sabendo que lhe resta pouco tempo. E esse anjo grita do céu assim: ai da terra e do mar, porque Satanás desceu até vós, com muita fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, nós precisamos entender a forma milenar que essa hierarquia demoníaca se sustenta, trabalha, articula. E, partindo da carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, lá no capítulo de número 6, e o versículo de número 12, o apóstolo Paulo, homem que passeava nos 5 ministérios e passeava nos 9 dons, e fluía nas 8 formas de agir do Espírito Santo, só um homem como o apóstolo Paulo poderia revelar tão fortemente os segredos do mundo dos espíritos. Então, ele escreve esse texto. No versículo anterior, olha que lindo o versículo anterior, versículo 11 do capítulo 6 da carta de Paulo à igreja em Éfeso. Quero agradecer a você no canal do YouTube que está curtindo, comentando, compartilhando, e você aqui no Instagram ao vivo, que está aí manifestando, colocando coração, colocando foguinho. Compartilhe também essa live. Eu acredito que é de extrema importância para você e será para muitos outros. Muito obrigado. Você torna a live mais relevante. E a intenção aqui é preparar um exército para a batalha espiritual. Não sou eu o detentor de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, mas aprove ao Senhor que concedesse a mim e a minha esposa um pouco de experiência na batalha espiritual. Com o apoio da palavra de Deus, eu quero transferir essa experiência para você. O texto de Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O apóstolo Paulo é um mestre na batalha espiritual. O diabo tem ciladas. O diabo tem artimanhas. Nem todo crente está apto a percebê-las. A maior parte dos crentes, principalmente no tempo que estamos vivendo agora, tem sucumbido, caído perante as ciladas do diabo. E nós podemos chamar de tentações, podemos chamar de dúvidas da fé, podemos chamar de medo, de insegurança. E nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Primeira armadura é a nossa identidade. Somos filhos resgatados por meio de Jesus Cristo, selados com o Espírito Santo para a redenção da vida eterna. Então, esse capacete tem que estar bem ajustado na nossa mente. Eu preciso ter essa convicção. E eu acredito que nós estamos vivendo a geração que menos tem consciência, fé de que está salvo para a eternidade. Porque as mentes dessa geração estão muito naturais, muito centradas nas coisas terrenas e pouco apercebidas das coisas eternas. Você precisa assumir a sua identidade de filho com a máxima urgência, para não perecer diante das ciladas do diabo. E vem o versículo 12 dizendo: portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí o versículo, eu li o 12, né? Agora vou passar pelo 13. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus,
a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, havendo batalhado até o fim, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Então, vamos destrinchar o versículo 12 comigo agora. Quem topa destrinchar o versículo 12 aí comigo agora? O apóstolo Paulo está revelando uma hierarquia celestial das trevas, que é idêntica à hierarquia celestial do reino da luz, porque o inimigo apenas copia. O inimigo não tem poder de criação, ele usufrui da criação. Ele usufrui do que Deus criou. Assim como Deus quer usar o homem, o inimigo também quer usar o homem. Assim como Deus criou um sistema de governo hierárquico, o inimigo copiou o sistema de governo de Deus e trouxe para o seu reino. Há uma grande diferença entre o pai e a serpente. Ainda que você não tenha entendimento sobre a hierarquia de Deus, Deus é misericordioso, compassivo, tardio em se irar, mas não significa que ele não fique irado. Não significa que ele não tenha limite da compreensão. Ele é tardio, ele é compassivo, mas não significa que ele não assuma essas posições. Já o inimigo, se você desrespeita a hierarquia em qualquer tempo, você pode pagar o preço com a tua vida. Pode pagar o preço com uma perda muito drástica. Pode pagar o preço com a perda de filhos, perda de casamento, perda da saúde, porque o inimigo cobra pesadamente. Deus é misericordioso. E é por isso que nós estamos de pé, por causa da misericórdia de Deus que se renova a cada dia. Já o inimigo de nossas almas, ele não é misericordioso. Ele é irado. O tempo todo ele é irado. E se as coisas não ocorrem da maneira que ele deseja, ele pune. Ele pune exacerbadamente. Vamos caminhar. Vamos falar, então, de principados. O que são principados? Do grego, arche ou archon. Esta palavra traz a conotação de alguém designado para uma ação de um príncipe, de um princípio. Ok? Tem mais pessoas caminhando aqui na fé conosco. Que benção. Que bom que vocês estão aí, aqui no Instagram, aqui no canal do YouTube. Ontem eu postei um vídeo, o vídeo ficou sem áudio no YouTube, eu tive que trocar o vídeo pelo vídeo do Instagram. Mas hoje vai dar tudo certo. Amém? Principados. Aonde na Bíblia que eu vou encontrar a ação de um principado? Nós podemos, mas antes, o principado ele age sobre um continente. Tem o principado que age no continente, tem o principado que age numa nação, no país. Tem o principado que age em um estado de um país. Tem um principado que age no município daquele país. Tem o principado que age no bairro. Tem o principado que age em algumas ruas. Tem o principado de uma rua. E debaixo desse principado vem toda uma outra hierarquia de entidades malignas. Mas não se assuste, porque é assim também sobre o reino da luz. Existe o príncipe da parte de Deus que age no continente, na nação, no estado, no município, no bairro, nas ruas, na rua, ok? Da mesmíssima forma. Porém, a igreja está mais habituada a entender sobre principados das trevas e não principados da luz. A igreja não compreende que ao nosso serviço estão os anjos de Deus, mas a igreja acredita que os demônios estão a serviço de Satanás, ou os espíritos malignos das trevas estão a serviço de Satanás e de quem os serve. A igreja acredita mais nisso, mas a igreja não acredita nos exércitos celestiais.
em miríades e miríades de anjos que estão servindo e hão de servir aqueles que hão de herdar a salvação. A igreja não tem percepção espiritual para isso, mas eu creio que você tem, que você terá, que você será despertado em nome de Jesus. Então, principados, vamos ao livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13. Olha esse relato de uma batalha espiritual. Há uma grande diferença entre batalha espiritual e libertação. Aqui Daniel está fazendo batalha espiritual. Libertação é quando você impõe a mão sobre uma pessoa possessa por espírito maligno e expulsa aquele espírito. Batalha espiritual tem a ver com territórios, tem a ver com família, tem a ver com igreja no todo, tem a ver com espíritos que trabalham na região onde você está. Isso é batalha espiritual. E Daniel está aqui numa batalha espiritual. Olha só, Daniel 10, 12. E o anjo prosseguiu me exortando: não tenha medo, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas. Sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Porém, todavia, olha o versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Olha que coisa forte. Vamos destrinchar aqui o principal. Daniel tem uma forte revelação depois que ele lê as revelações do profeta Jeremias. Esther, filho, a batalha está tão grande que a minha conexão cai o tempo todo, mas se levanta para cair. É isso aí, Esther. Aguenta firme, em nome de Jesus. Ô, glória. Que bênção. Isso aí é reflexo. Quando a gente está adquirindo conhecimento, o opositor se levanta. Quando a gente está interessado em conhecimento de Deus, o opositor se levanta, mas ele cai. E eu profetizo que na vida de vocês, ele está caindo agora, para a glória do nome do Senhor. Vamos lá. Principado é uma entidade que governa um continente, uma nação. Ok. Aqui, Daniel se propõe a orar e jejuar 3 vezes ao dia ele orava, e se abstia, ou ele abria mão de determinados alimentos, e ele para se consagrar e buscar de resposta e direção de Deus. Então ele começa no primeiro dia, e lá no 21º dia é que ele tem uma visitação sobrenatural. Jejum de 21 dias provoca batalha espiritual, provoca a visitação dos anjos de Deus e provoca reação opositora do império das trevas. É por isso que é muito difícil um crente fazer jejum de 21 dias, corretamente, como é o jejum de Daniel. Porque jejum não é ficar sem ver TV, não é ficar sem internet. Segundo a Bíblia, jejum é se abster de alimento. A gente, crentão, é que começa a adicionar coisas que não existem na Bíblia. A Bíblia tem celular? Então, como é que você vai fazer jejum de celular? A Bíblia tem televisão? Então, como você vai fazer jejum de televisão? Qual foi o jejum que Daniel fez? Ele bebia água, comia legumes, verduras e nada mais. Esse é o jejum de Daniel. Certa vez disseram que era o jejum da Bispa de Jani, que não era o jejum da Bíblia, era o jejum da Bispa de Jani. Aleluia. Então, vamos lá.
o arcanjo mensageiro Gabriel vem até Daniel e fala com ele. Não tenha medo, Daniel. Caro Daniel, homem amado, as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia. Nunca desista, nunca pense que as suas orações não estão sendo ouvidas. Estabelecer um propósito, seja firme, continue, porque desde o primeiro dia é ouvido, mas há uma batalha espiritual acima de você, que quer te sufocar, quer fazer você pensar que não está sendo ouvido, quer fazer você pensar que Deus não vai te responder, quer fazer você pensar com mente de órfão, porque pai de verdade, quando ouve a voz do filho, ainda que no primeiro instante ele não responda, mas ele está ouvindo, está assimilando e no momento oportuno ele vai receber. Isso aí, ó, vem opressão na mente, cai a pressão arterial cai, glicose sobe, glicose desce, tudo é reflexo de uma batalha espiritual. Mas o interessante aqui, eu quero que você preste atenção nos detalhes, não escreva nada aqui agora, aqui no canal do YouTube, não escreva nada agora, vamos pegar os detalhes da palavra de Deus, porque Deus é detalhista. O primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas. Qualquer oração que é feita com coração quebrantado, aplicado em se relacionar com Deus, ela é ouvida. E ela é ouvida pelo mundo espiritual. Ela é ouvida por Deus. Todas as criaturas espirituais percebem aquela oração. Alguns se levantam para favorecer e outros se levantam para interromper essa oração, porque ela é muito forte. A oração feita com essa fé de um coração quebrantado, ela é muito forte, ela é robusta, ela é poderosa. Pode ser a oração mais simplória nas palavras, o que importa é o coração. Vai provocar uma guerra no céu. Ao versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, o principado, a criatura que governa o território persa, me resistiu. Uau! Eu estou aqui em Lavras, sul de Minas. Toda a oração que eu faço aqui, o Principado de Lavras, ou os Principados de Lavras, porque eu e minha esposa já encontramos 5 principados em Lavras. 5. 5 principados. Numa cidade de 115 mil habitantes. Isso é uma loucura. Nem em regiões da grande capital Belo Horizonte ou da grande capital São Paulo, eu peguei 5 principados numa região, e dirá numa cidadezinha. Para você ver o nível da batalha espiritual da cidade de Lavras. Ô bispo, qual é o reflexo do governo dos principados em uma cidade como Lavras? O que acontece na sociedade? O que acontece nas igrejas? É interessante saber disso. Primeira coisa, frieza espiritual. Os principados conseguem colocar os sacerdotes apegados a coisas carnais. E se espalha na cidade uma frieza espiritual. Ocorre o assassinato do ambiente profético dentro das igrejas. Querido, aonde Deus está, ele se manifesta. Ele se manifesta através dos 5 dons, dos 5 ministérios, perdão, e ele se manifesta através dos 9 dons. O que acontece numa cidade onde tem governo de 5 principados? Aos poucos, as lideranças vão perdendo a essência da busca pelo Espírito Santo. Não se ora mais em línguas estranhas.
não se sobe mais aos montes, não se jejua com mais frequência, e com isso o espírito vai se enfraquecendo e a carne vai ganhando força. Daí, aquilo que estava morto no interior do indivíduo volta a ter vida. Os desejos carnais que estavam contidos agora não podem mais ser contidos. E as lideranças começam a dar vida às vontades carnais. O pecado sobe nos altares e demônios se assentam nos altares. Não há mais profecia, não há mais palavra de sabedoria, de conhecimento, não há mais fé, não há mais dons de cura, não há mais dom de milagres, não há mais nenhuma das 9 manifestações dos dons do Espírito. Os cultos se tornam frios, apáticos. Casamentos, tanto de lideranças quanto de membros das igrejas, são facilmente abalados e destruídos. Isso numa escala bem grande. Nós estamos vivenciando isso nesse momento na nação brasileira. Não é só Lavras. Porque o Brasil hoje é governado por 3 principados. Existe quem não vai concordar comigo, mas a minha intenção aqui não é debater quem tem mais razão, quem não tem. Eu compartilho de experiências espirituais, as bases bíblicas estão aqui, né? Então, de maneira alguma, eu venho aqui para confrontar alguém que possa até mesmo ter mais entendimento do que eu. Eu sou muito pequeno, vivo da misericórdia de Deus. Mas nós temos 3 principados sobre o céu da nação brasileira e que ganharam muita legalidade no ano de 2023. Mariana, Ale, obrigado. Deus abençoe. Um deles é Leviatã, que é conhecido na Bíblia, no livro de Jó, quando o grande dragão passeia nas profundezas dos mares. Porém, Leviatã é conhecido pelas seitas pagãs como o demônio que passeia nas profundezas da alma. É o demônio que trabalha com as debilidades emocionais, com as questões emocionais mal resolvidas, com os complexos de rejeição paterna, materna, com os complexos de inferioridade, com os medos, com as inseguranças. Esse demônio trabalha assim. Com a tendência aos vícios, a prisão dos vícios. O outro principado é a rainha das águas, Iemanjá, junto com Iara. Iemanjá vem das tradições afrodescendentes. E tem também Iara, que é tradicionalmente brasileira. Boa tarde, Lauriane Bezerra, rapaz. Conhecida como Mãe d'Água. As duas também são conhecidas como Mãe Rainha. Por aí vai. E tem uma terceira entidade que ganhou muita força no Brasil. Essa entidade, da cintura para baixo, pode ser um peixe ou uma serpente. Lembra muito um deus pagão chamado Dagon. Da cintura para baixo pode ser uma serpente ou um peixe. Da cintura para cima, ele é um homem negro, forte, sem pelos no corpo, careca. E é conhecido como Oxumaré. Essa entidade trabalha
desvirtuando o ser humano sexualmente. Eu vou usar esse termo para ficar bem colocado aqui nas plataformas. Você entende o que eu quis dizer? Essa entidade pode fazer com que um homem seja homem de dia e à noite ele seja uma mulher. Pode fazer com que a mulher seja mulher de dia e à noite ela seja um homem. É um enorme prazer, a Valclécia, é um enorme prazer estar aqui me escutando. Foi uma ministração sua que foi batizado no Espírito Santo com dom de línguas. Eita glória, aleluia, que bênção. Então, nós temos no Brasil o governo dessas três entidades. E eu vou dizer para você, eles têm poder de fazer pastor cair em adultério. Eles têm poder de fazer pastor roubar. Eles têm poder de fazer pastor cair em depressão, se matar. Eles têm poder de manipular ícones da sociedade para estabelecer seus ideais ou suas ideias. Amém? Entendeu aí, papá? Suas ideias. Essas entidades, no passado e no presente, elas se alimentam ainda de sacrifício de crianças, de sacrifício humano, de adulto ou de crianças. Elas se alimentam ainda de sacrifícios de animais. Então, quando você vê alguém falando, vamos matar a criança, ou direto ou indiretamente, ele está a serviço desses príncipes. E voltando a falar de Daniel, Daniel estava lutando contra um príncipe do reino da Pérsia. Na época ali, se não me falha a memória, o rei Artaxerxes, Ana Amélia de São Bernardo do Campo, é isso aí mesmo. A gente pode até acrescentar um ovinho cozido, mas é coisa nossa. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia é água, legumes, verduras, frutas. Amém? Então, estão me entendendo aqui? O principado é uma força invisível, mas que nós sentimos o peso, sentimos a resistência. Vamos ser sinceros. Eu e a minha esposa, né, estamos com o nosso ministério já há 7 meses. Está uma bênção, né? Está maravilhoso, mas uma resistência, uma resistência. Quinta-feira passada, manifestou um principado daqui de Lavras que se chama Jezabel, no culto. Trabalho pesado, a igreja sentiu aquela presença. E uma das coisas que Deus mandou esse principado nos entregar foram as finanças da igreja. Rapaz, mas as finanças da igreja não deveriam estar sobre o nosso governo, nossa autoridade, ou nas mãos de Deus? Não. As finanças só estão nas mãos de Deus, se eu sou fiel a Deus nas finanças. Se a membresia da tua igreja não está conseguindo ser fiel a Deus nas finanças, quando eu falo finanças, eu estou falando de dízimo, oferta de gratidão, oferta alçada, a terumá, né, que é a oferta que vai para os sacerdotes, as primícias. Se as pessoas não têm essa liberdade de fé, é porque há um governo por detrás disso que está segurando. E qual a intenção desse governo espiritual de segurar as finanças da igreja? É simples. É destruir a vida do pastor da igreja, porque como todo ser humano, ninguém sobrevive sem dinheiro, e é fechar as portas da igreja, porque a igreja que não tem dinheiro, ela não paga os aluguéis, ponto final. Acabou, o diabo venceu a batalha. Agora, o mais assustador é que toda igreja, dentro das suas possibilidades, que Deus não é injusto,
Deus coloca as pessoas naquela igreja para suprir a necessidade daquela igreja. Então, tudo que a igreja precisa já está dentro dela, só que não manifesta. Não manifesta por quê? Porque os principados ganham a mente das pessoas e o coração das pessoas. Trava a vida. A pessoa não entrega dízimo, não entrega oferta. Não tem entendimento, não busca ler de acordo com a palavra sobre dízimo e oferta e acabam recuando. É porque quem abraçou você está carregado, né? Mas não significa que o demônio passa para você, não é isso. É uma resistência espiritual. O demônio não queria que você abraçasse aquela pessoa. Eu vou evitar de ficar respondendo, senão vai ficar parecendo uma live de pergunta e resposta. Eu preciso sim, ficar aqui, paz do Senhor, bispo, parando um pouquinho o trabalho para ser abençoado através do Senhor. Muriaé, que bênção. É o meu querido da oficina de motos lá, o JG Motos, oficina geral, lá de Muriaé. Bispo, tem muitas igrejas que precisam fazer batalha espiritual. A gente vê tanto crente fraco na espiritualidade, muito crente procura conforto nas igrejas. Querido, a igreja existe para fazer batalha espiritual. A igreja que não tem batalha espiritual, ela tem frieza espiritual. É simples. Não tem momento de clamor, de oração, não tem momento de manifestação dos dons, não tem um ambiente profético. Essa igreja está sob o domínio do principado da região dela. Como que sai disso, bispo? Sendo uma igreja de crente de verdade. Vamos para a vigília, vamos nos consagrar, vamos nos santificar, separar, se humilhar diante de Deus. É só ler Joel 2, Joel capítulo 1. Vamos restaurar a adoração legítima. Vamos sacrificar no altar, vamos atrair a presença de Deus. E aí os principados são entregues, né? Como foi entregue no culto semana passada. Todas as vezes que Deus me chama para um jejum, ele entrega um principado que está agindo contra mim e contra a minha esposa. E quem não faz isso? Né? Quem não dá espaço para o Espírito Santo na igreja, para a igreja que não tem um ambiente profético, fica abatida, apática. Os membros dessa igreja todos estão mortos espiritualmente. Eu estou falando isso aqui, pessoal, transferindo conhecimento. Eu não estou aqui gastando seu tempo para falar mal de igreja, não é isso. Mas a igreja precisa voltar a ser igreja. As igrejas precisam voltar a ser igreja. Como que surgiu a igreja em Atos 2? No poder do Espírito. Cadê o Espírito na igreja hoje? Tem línguas estranhas, tem revelação, tem profecia, tem libertação, tem cura? Tem não, bispo. Então, se levante na sua igreja como intercessor, como guerreiro de oração. Não acuse a sua igreja, mas se coloque como o guarda sobre os muros da sua igreja. Clame a Deus, provoque outras pessoas a orarem junto com você, pelo exemplo, não pelo tanto que fala. E aí as coisas vão ir se alterando aos poucos. Porque Deus responde oração, viu? E o diabo, o inferno, tem que respeitar quem dobra o joelho. O maior perigo para o inferno é um joelho dobrado. Uma língua que profetiza. O dom que mais se deve buscar com diligência é o dom de profetizar. Miriam Paulus, conhecendo mais sobre outra religião afrodescendente, descobriu quanto o nosso inimigo imita Cristo. É isso mesmo, é uma imitação bem cabal. É pura imitação. Porque o inimigo não cria, ele copia. Ele abstém-se não, ele absolve os recursos que Deus deu ao ser humano. Ok? Então, é isso. E aqui no versículo 3 do capítulo 10 do profeta Daniel, continua a saga. Então, o principado da Pérsia me resistiu por 21 dias.
Nós estamos falando de uma entidade que resistiu um arcanjo da mensagem durante 21 dias sobre o céu da Pérsia. Daniel está na Babilônia, a Babilônia fica na Pérsia. Nossa, eu estou balançando tudo aqui. Entrou a Estherzinha, minha sobrinha querida. Te amo, Teté. 21 dias de batalha espiritual por causa da oração de Daniel. Imagina a sua. Eu quero te provocar. Imagina a sua. 21 dias de oração ininterruptas. 3 vezes ao dia. Cada vez um tempo de 1 hora. Imagine a bagunça que você não vai fazer aí na sua região, na sua casa, na sua empresa, na sua igreja, no seu ministério. 21 dias de oração, orando 3 vezes ao dia, 3 tempos de 1 hora. Imagine. Beijo, Teté do meu coração. Teté faz um bolo, gente, doces, coisas de festa. Ela mora em Belo Horizonte, lá em Santa Luzia. Entre em contato aí, ó, Estherzinha, _Oliveira. Cláudia Lorena, abraços de Poços de Caldas, aleluia. Fantástico isso. A capacidade que eu e você temos de mexer no mundo espiritual e a gente não sabe. Provocar o mundo espiritual e a gente não sabe. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, presta atenção nos detalhes, um dos príncipes supremos. Então, a nossa Bíblia fala de Miguel, o príncipe, e fala do arcanjo mensageiro Gabriel. Só que aqui está falando que Miguel é um dos príncipes supremos. Então, existem outros príncipes. A nossa Bíblia não fala deles. Você vai encontrar em outros manuscritos antigos que não podem ser ditos como cânon bíblico, não fazem parte da Bíblia, são chamados de apócrifos, como, por exemplo, o livro de Enoque, que fala e cita o nome dos 12 príncipes. E na escritura de Enoque cita quantos ficaram com Deus e quantos caíram na rebelião luciferiana. Ficaram 7 com o Senhor e caíram 5. Tem até um anjo que tem o nome de Metatron. Carol Salles Barcelos. Dê o seu dízimo de forma integral. E o Senhor disse, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos derramar uma bênção tamanha que vos advenha a maior abundância. Tem que vencer essa resistência. Isso não é natural, Carol, isso é espiritual. Dê o seu dízimo integralmente. E ainda faça uma oferta. Eu vou abrir espaço aqui para você ser abençoado com dízimo e com oferta. Pode aguardar. Eu acho que eu já extrapolei o horário. Mas vamos um pouquinho mais. Preste atenção. Existem outros príncipes, como Miguel, mas a nossa Bíblia não os contém. Existem alguns evangelhos apócrifos que falam os nomes deles. Existem outros manuscritos apócrifos que citam os nomes deles, mas a nossa Bíblia não veio. Veio só Miguel e Gabriel. A Bíblia católica ainda fala de Rafael. A nossa só tem os 2. Potestades ou fortalezas. Potestade é uma hierarquia abaixo dos príncipes. É tipo assim, o príncipe recebe de Satanás a ordem para agir. Esse príncipe, ele transfere para as potestades do ar na região que ele governa. São potestades e fortalezas. Até 17 horas eu ainda tenho tempo. Essa aí eu vou te falar. Minha que sou ela. É a Graziela, lá de São Paulo. Essas potestades e fortalezas,
elas entram na mente de pessoas que são ícones na sociedade, tanto no quesito religioso, quanto no quesito político, para difundir as ideias luciferianas, para ir contra aqueles que são destravadores de mentes, aqueles que são avivalistas, aqueles que curam, aqueles que libertam, aqueles que pregam o evangelho e a salvação por meio de Jesus Cristo. Eles usam mentes para se levantar contra a mais poderosa instituição gerada por Deus na Terra, que é a família. Todo ataque contra a moral e a ética vem de mentes tomadas por potestades e fortalezas. Tem um texto bíblico que diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. A mulher mais linda do mundo entrou aqui na live para tudo. Meu amor acabou de entrar. As nossas armas, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, para destruir as potestades. Você não pode ser um cristão sem esclarecimento da palavra, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa gastar tempo com a Bíblia. As potestades e as fortalezas são os que impedem você de ter contato com a palavra. Por que eu não consigo ler a Bíblia? É porque as forças da maldade do ar trabalham para você não ter conhecimento de Deus. Quanto menos conhecimento de Deus você tem, mais liberdade as potestades e as fortalezas têm para dominar seu entendimento. Aí você não ora, você não jejua, você não é dizimista, você não é ofertante, você não vive em santidade. Resumindo, você é uma ovelha fácil de ser tragada. Satanás anda em seu derredor buscando a quem possa ser tragado. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para governar. Não se entregue, se revolte. Ainda hoje, nesse momento, vá para o quarto de oração, suba no monte, estabeleça um jejum. Não é amanhã, não, é hoje. Eu vou ler a Bíblia agora. Eu vou me envolver com a presença, eu vou buscar os dons espirituais, eu vou buscar o batismo de fogo do Espírito Santo. Eu e você precisamos ser cheios e transbordantes do Espírito Santo, para não cairmos, para não perdermos aquilo que já recebemos do Senhor. Bom, eu já extrapolei o tempo, mas preste atenção nas coisas que eu vou te falar aqui agora. Eu estou aqui ensinando. E eu estou ensinando de graça. Eu não estou cobrando, eu estou plantando uma semente na tua vida. Uma semente na tua vida. E eu estou em obediência à voz do Espírito que ministrou dentro de mim. O Senhor me disse: vá para a internet e põe todo o teu conhecimento. Deus me mandou também fazer um novo lançamento do primeiro livro que eu lancei, e eu já estou agregando mais valor àquele livro. E eu li o livro de novo e eu comentei com a minha esposa: meu bem, como esse livro é forte. É um livro profundamente espiritual, de testemunhos nossos, meu e dela, pessoais, e que estão sendo acrescentados ainda mais testemunhos, mais conhecimento bíblico dentro da batalha espiritual. E eu vou fazer o lançamento desse livro em breve. Eu estou na direção de Deus. E assim eu posso multiplicar a informação. Assim eu posso ser produtivo. Entende? Mas eu também não posso negar uma verdade da palavra de Deus.
Qual é essa verdade da palavra de Deus? É que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve para uma de suas igrejas, que é digno de dobrados honorários aquele que ensina a palavra de forma correta. A Bíblia diz que tem que viver das coisas do altar aquele que vive para o altar. Então, eu me sinto na liberdade espiritual de aproveitar essa live para te dar a oportunidade de ser abençoado. Porque a palavra também diz que o maior abençoa o menor. Na condição hierárquica que o Senhor me colocou, talvez eu esteja numa condição de bispo, de pastor superior a você. Então, eu te abençoo. A oportunidade aqui agora é de você ser abençoado. Quero convidar e desafiar você que há muito tempo não dizia, a ministrar o teu dízimo. Eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar até o Pix do Ministério Honra de Deus dessa vez. Está fixado aí no Instagram. Vou deixar aqui na descrição do canal do YouTube. Bispo, eu preciso destravar minha vida espiritual. Plante uma semente agora. Pode ser sim, o Emily. Pode ser. Eu vou colocar numa plataforma também. Faça sua semeadura agora. Quem tem fé para, nesse momento, dizer, eu vou ser abençoado, eu vou ofertar R$100, eu vou ofertar 200, 300, 500, seja lá o que for. Só você escrever aqui, eu vou semear. No nome de Jesus, é uma atitude de fé. Vamos mexer com o mundo espiritual agora. Cadeias vão cair por terra, no nome de Jesus. Eu vou plantar uma semente, escreve aí, agora. Eu aceito o desafio, eu vou entregar o meu dízimo integral. Há muito tempo eu não faço. E eu quero ver Deus agir na minha vida. Está aqui o Ricardo nunca falha. O Ricardo é um querido. Morava lá em Rio Verde de Goiânia, agora eu não estou lembrado onde ele está morando. Seja abençoado, Ricardo. Cadeias no mundo espiritual estão sendo quebradas agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pode plantar sua semente de fé. Dias 14, 15, 16, nós temos em Lavras a imersão de quebra de maldições e batalha espiritual. É um evento de 3 dias, muito profundo. E eu convido você a vir estar conosco. Talvez você não saiba, mas você pode estar sofrendo hoje as consequências de uma maldição por uma legalidade que os teus avós, bisavós, teus pais deram aos espíritos das trevas. Essa maldição pode estar se estabelecendo sobre a sua vida, porque talvez você tenha repetido a história, talvez você deu brecha em algum pecado, e a maldição familiar, a genealogia familiar está se estabelecendo sobre a sua vida. Talvez o seu casamento está na berlinda, como já esteve o casamento dos seus pais, dos seus tios. Talvez nem casamento você tenha mais, como aconteceu com seus pais, seus tios. E você não entendeu que isso é uma herança. Você vai se casar de novo, vai acontecer a mesma coisa, enquanto essa maldição não for quebrada. Então, dias 14, 15 do mês 7 agora, mês de julho, aqui em Lavras. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo, dessa live. E você vai poder fazer a sua inscrição. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo. Obrigado também a Graziela. Em nome de Jesus Cristo, todo apoiador, todo semeador, todos aqueles que têm recebido dessa palavra, desse ensinamento, sejam abençoados agora. Que as cadeias que amarram, que aprisionam, sejam quebradas agora. No poder e na autoridade do nome de Jesus, essas pessoas experimentem da bênção abundante, que não acrescenta dores.
Quem há muito tempo estava tentando pescar e não pescava, a partir de agora vai pescar levemente e uma pescaria abundante, em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Aleluia. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Vou ir fechando aqui.